gente pecamos, murmurando, reclamando, contentando com aquilo. Às vezes a gente está passando por uma situação e não quer aceitar aquela situação que você está passando. Aí fica dizendo, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. A partir do momento que a gente fala que não aceita, é porque a gente não está querendo viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Porque tudo que eu e você passa é um propósito de Deus envolvendo aquela. Aleluia! Então, a gente tem que aceitar tudo aquilo que vem de Deus. Porque se você for nessa Bíblia de Gênesis Apocalipse, você não vai encontrar nenhum homem de Deus que recebeu sua vitória sem passar por prova, sem passar por humilhação, sem passar por perseguição. Enquanto mais você quer sair daquele problema, sem o tempo de Deus, é que a prova vai aumentar mais ainda. É verdade. Porque a gente quer correr dela sem Deus querer que você ainda saia. Então a gente tem que aceitar aquilo ali e esperar o tempo de Deus para poder você sair daquela situação. Porque toda prova, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Quando você espera o tempo de Deus, você sai cantando o hino da vitória. Aleluia! Se você sair sem a permissão de Deus, aí vai estreitar mais ainda o negócio. A gente vê muitos casais aí hoje sendo destruídos por falta de murmuração. A gente reclama com tudo dentro de casa, reclama de tudo dentro de casa, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama de tudo. A esposa faz uma comida, você reclama do sal que está insosso, vai tomar suco, reclama do açúcar que está pouco, pede a Deus um emprego, Deus dá um emprego, aí você começa a reclamar, dizer que está trabalhando demais e ganhando pouco. A gente tem que aprender a agradecer mais. Aleluia! Tem que agradecer mais a Deus, porque a partir do momento que você começa a agradecer a Deus, você vai ver a situação mudar, a situação ficar diferente. Quando a gente só começa com murmuração, questionamento, as coisas se desmoronam, você vai e desfalece. Uma murmuração, ela destrui, ela chega a destruir a sua família. Porque quando você murmura, cria aquela contenda. Quando cria a contenda, vem a briga, vem a desavença. Aí o adversário quer, ele só quer uma brecha. Então a gente tem que fechar essas brechas. Pequenas coisas que a gente acha que está sendo certo, está sendo errado diante dos olhos de Deus. Então a gente tem que se corrigir. Quando nós errarmos, nós temos que assumir os nossos erros. Se Deus falar algo que magoa o seu parceiro, você tem que deixar o seu orgulho de lado e pedir perdão. Muitas das vezes Deus já cobrou isso de mim. Quando a palavra vai, ela volta, meus irmãos. Eu não venho para cá falando só para quem está aí, não. A palavra ela vai e volta. A palavra de Deus diz que ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. E quando eu fui morar com a minha esposa aí, logo no início, era mil maravilhas. E de certos tempos, você começa já a enxergar a sua esposa diferente. O que ela faz, você já começa a enxergar que está errado. Aquilo que era certo no início, de repente já não presta, já não serve. E Deus cobrou isso de mim, eu na roça trabalhando. E Deus falou comigo, dentro da lata de uva trabalhando. Aí Deus falou comigo. Lembra quando você foi morar com a minha cega? Eu disse, lembro. Como era que você tratava ela? Aí a lágrima começou a pingar, começou a descer nos olhos. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui, abracei ela, dei um beijo nela, pedi perdão. Isso o que está acontecendo? Eu disse nada. Apenas estou lhe pedindo perdão e Deus sabe por quê. E é dessa forma, aquilo que Deus dá, a gente tem que preservar.
por isso que muitos casais hoje estão sendo destruídos por conta disso aí. Hoje o que você pode resolver entre você e a sua esposa, você começa a trazer aquela situação a pessoas que não é necessário, que não é preciso ver aquilo ali. Quando a gente quer desabafar, a gente tem que procurar, já que quer falar para alguém, o certo mesmo de a gente desabafar é no nosso quarto, com o joelho no chão, entregando os problemas diante de Deus, porque Ele é quem tem a nossa solução. Aleluia! Tem a saída. Mas já que você precisa de alguém, um ombro amigo para falar, a gente é necessário desabafar mesmo, irmão. Senão a gente fica depressivo, cai numa depressão, mas você tem que saber com quem você vai falar. É verdade, Deus. Sua boca, caçar um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque o homem de Deus jamais ele vai lhe aconselhar para você destruir o seu casamento, a sua família. É desse jeito, Essas Senhor. pessoas aí fora, aí, você está passando por uma situação em casa, aí diz, olha, a minha esposa está fazendo isso, está fazendo aquilo, com um homem mundano aí, cheio de demônio nos poros, sabe o que ele vai dizer? Tu está sendo é tolo, deixa essa mulher, para tanta mulher que tem no mundo, arruma outra. Tem que fazer que nem eu fiz, eu convivi com uma que era isso, era aquilo, eu deixei, arrumou outra. Aí você pega, bota aquilo ali na mente, termina perdendo seu casamento, destruindo a sua família. É verdade, Deus. Por falta de brecha. Veja só como é que o inimigo trabalha. Pode prestar atenção, todo casal, quando ele tem uma desavença dentro de casa, a primeira coisa que ele quer fazer é se distanciar um do outro de noite. Você deita na cama, a sua esposa fica aqui no canto da parede, você fica na beira da cama, quase caindo no chão. Sabe o que é que o inimigo faz? Presta atenção e analisa, não vai ter nada. A partir do momento, meus irmãos, aqui é a cama, aqui está o esposo e aqui está a esposa. Um perto do outro. Quando você está embrigado com a sua esposa ou com o marido, você podendo chegar e pedir perdão antes de ir para a cama dormir para o seu quarto, você fica ali o dia todo empurrado, um para um lado, outro para outro. Não vou falar pedir perdão a ela que foi ela que começou. Não, eu também não peço não, porque eu sou o cabeça da casa, não vou me rebaixar no meio. Aí vai dormir, ó, um no canto, outro no outro, sabe o que o inimigo faz? Fica no meio. Entra no meio. A partir do momento que ele entra no meio ali, aí começa a divisão entre o marido e mulher. No lugar de você dormir abraçado com a sua esposa, quem está no meio entre os dois é Satanás. Aí ele passa, olha, a noite toda É verdade. no ouvido de um lado e de outro. Você sai no mundo aí, com a mente feita por um inimigo, destrói sua família dentro de casa, por falta de um perdão. Porque quando a Bíblia diz o quê? Que a gente tem que perdoar. Se nós fez algo, falou, olha, tem palavra, e se você for analisar direitinho, ela lhe fere mais, lhe machuca mais do que um tapa. É melhor você chegar e dar um tapa do que você falar palavras machucam, fere, entendeu? E a gente, meus irmãos, a gente tem que viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. É amando um ao outro, respeitando, combinando as coisas, para poder você passar a ter um casamento abençoado. Está faltando alguma coisa dentro de casa, o que é que você faz? Meu amor, vem cá, pega na mão, leva para o quarto, faz os dois, diz, olha, você está vendo nessa situação, eu não tenho condições, você muito menos, então vamos orar por Deus que é o nosso provedor, Ele vai dar com aquilo que a gente precisa, aquilo que nós Glória a Deus, aleluia. Porque quando você passa a entregar aquilo na casa do outro, a situação só vai piorar. É verdade. Quando a gente está passando por uma prova, os nossos filhos, eles só pedem aquilo que não tem. É E verdade. dói dentro da gente, dói, machuca. Então, a partir do momento que os nossos filhos começam a pedir aquilo ali que está faltando, aí você, em vez de pedir para Deus entrar com providência, você vai se injuriar com seu filho, muitas vezes até bate. Então, você está vendo que não tem isso, para que continua insistindo, pedindo, pega a criança que não sabe de nada, bate, aí cria aquela desavença, cria aquela
quer para destruir as famílias. Eita, Deus maravilhoso. Eu já passei por uma situação em casa e eu já cheguei até a chorar. Gabrielzinho, ele tinha mais ou menos 1 ano e pouco. Ele chegava para mim, a gente estava passando por uma prova que só o sangue de Jesus sabia a situação que nós estávamos passando. Mas eu não sabia disso, nos 4 anos da vila, não. Eu fui orar a Deus. E essa mulher minha aqui, ó, isso murmurava tanto no mundo que só o sangue de Jesus. Se eu fosse pegar aquilo que ela falava dentro de casa no dia a dia e fazer agir igualmente a pessoa mudando, a gente não estava mais não. Mas aquilo ali, eu não brigava com ela por conta daquela murmuração. Eu ia apresentar diante de Deus, eu ia dormir, orava a Deus, ia trabalhar, orava a Deus. Eu dizia, Senhor, se o Senhor me deu a minha esposa para andar comigo, para fazer a obra junto comigo, muda ela o jeito de ser, o jeito de falar, porque desse jeito não tem como. Era murmurenta, era ciumenta, e só o sangue de Jesus. Se eu sair fora isso, desce um passeio, ela está do meu lado, eu já estava indo arrumar a mulher, já estava indo atrás da minha vez, e era sempre desse jeito. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola destrói. Essa passagem bíblica aí, ela não serve só para a mulher, ela serve também para o homem. É verdade. Então, o homem sábio, ele mantém a sua família de pé, e o tolo ele vai destruir, porque ele vai emprestar seu ouvido para a palavra do inimigo, e termina você, aquilo que você pode resolver entre você e ela, vai expor aí e termina destruindo a sua família. Porque todo mundo sabe que o adversário ele não tem família, o foco dele é destruir a minha e a sua. Então, meus irmãos, a gente passando por uma prova, e teve um dia de eu chegar em casa, abrir meu armário, só tem 1 quilo de arroz. Aí Carol dizia, amor, tem 1 quilo de arroz. Se a gente fizer hoje, amanhã não vamos comer o quê? Eu disse, o dia da manhã não pertence a Deus. Nem pertence a eu, nem pertence a você. Faça o que tem, a gente come e amanhã Deus proverá. E eu peguei a minha bicicleta, fui para o meu trabalho, mas eu confesso aos irmãos que eu fui com o coração partindo, com as lágrimas descendo dos olhos. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe a situação que se encontra lá em casa, mas a gente crê e confiando que o Senhor irá entrar com providência, irá prover aquele que está faltando. Ela disse, eu vou para a casa de mãe, vou ver se eu arrumo pelo menos um leite para fazer para a Gabriela. Eu disse, você não vai para a casa de ninguém, quem vai providenciar é Deus. Peguei 1 quilo de arroz, fui para o quarto com ela, a gente orou, apresentando a Deus. Ela saiu um pouco fora assim, a gente morava no M10, no beco lá, vizinho do povo, presbítero, não sabe onde é. Quando ela saiu fora com o Gabriel, Deus usou uma vizinha da gente que morava lá. Ei, vizinha, vem aqui, por favor. Ela foi, quando chegou lá, meus irmãos, ela estava com Deus, ela estava com uma caixa de tudo que você pensava tinha, só não veio mistura, mas o resto veio tudo. Porque a gente não saiu na rua dizendo que estava faltando, que estava precisando. A gente apresentou a Deus. Então, quando a gente confia em Deus, Deus ele providencia alimento, ele providencia roupa, ele providencia o que você está faltando dentro da sua casa. Deus providencia. Agora, se você for ficar brigando com seu marido porque está ganhando pouco, porque tem, muitas das vezes, gasta fora, em vez de comprar o alimento para dentro de casa. Nem toda mulher que mora com o homem, ele serve a Deus. É poucas mulheres. Quando o homem é crente, a mulher não é. Quando a mulher é, o homem não é. É difícil ter os dois. Mas primeiro Deus levanta um para, através da sua vida, Deus trabalhar na vida daquela outra pessoa. É verdade, você tem que saber como é que você vai tratar o seu esposo em casa. Você, como uma serva de Deus, tem que pedir sabedoria a Deus. Ô Senhor, o Senhor escolheu 2 para andar junto. Então, por enquanto, só tem eu. Mas eu creio que através de mim, meu marido vai se converter, vai se libertar. Aleluia! Glória a Deus! Se você chegar em casa, você está na igreja, seu esposo está aí fora bebendo. Você chega em casa, seu esposo entra.
doente. Quando entra, já vem aquele endemoniado cheio de cão, bebo. Aí entra dentro de casa, em vez de abraçar o esposo para estar indo com palavra doce, vai com xingamento, com desconamação, aquilo ali não vai resolver sua situação. É não é verdade. desse jeito que você traz ninguém para a presença de Deus. Você traz algo para dentro da casa de Cristo, com o joelho no chão, é pagando o preço. Aleluia. Assim como eu paguei para minha esposa, para Deus libertar ela, hoje eu posso dizer que ela está liberta. O inimigo, ele começou a investir para me deixar ela. Eu confesso para os irmãos que eu cheguei a ir embora. Eu fui embora para o meu lugar. Eu disse a ela, só você fica aqui na casa da sua mãe, que eu vou viajar. Tinha tempo que eu tinha viajado para Garanhuns, para a casa da minha mãe. Só que eu não fui na intenção de ir visitar minha mãe, eu fui na intenção de deixar ela, porque eu não estava aguentando mais naquela situação. O modo ciúme dela, o modo da murmuração, ela não dava ouvido àquilo que eu falava, só dava ouvido a pessoas endemoniadas, pessoas possessas. Aí aquilo ali foi me desgostando. Eu fui também dando legalidade para o inimigo, que eu não devia ter feito isso aí. Mas Deus, ela estava com 6 meses de grávida por isso aí, a intenção de deixar ela. Estava com 6 meses, só foi bem pouco tempo para ter. Viajei para Garanhuns, fui trabalhar com meu cunhado. Quando chegou lá, meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa, que aquilo de Deus, não capeta nenhum dos infernos separa. Por mais que você queira, mas Deus não separa. Aquilo que Deus me deu é seu, e só sai um Deus quando Deus recolheu você ou ela. Mas não fique pensando que você vai tentar sair fora daquela situação, deixar aquilo para trás não, que você paga o preço. Você pode ir, mas Deus não traz. Então Deus fez isso comigo. Viajei, fui trabalhar, comecei a trabalhar com meu cunhado na cerâmica. Deus é tão fiel que com 11 dias eu passei 11 dias em Garanhuns. Para quem foi na intenção de mais nunca voltar, passei 11 dias. E Deus permitiu Vai acontecer. que eu arrumasse uma desavença com o dono da obra. Então eu discuti com o dono da obra para poder voltar para trás. Ele disse, você vai voltar para Petrolina de pé. Eu disse, eu não volto não. O mesmo Deus que me trouxe, ele vai me levar de volta. Ou você querendo pagar ou não, para mim tanto faz. Eu não fui brigar com ele, não fui discutir. Mas Deus criou aquela situação ali, que era isso que o inimigo queria. Era que eu fosse me pegar com ele lá, questionar com ele, para poder o inimigo destruir a minha vida e eu perder o propósito que Deus tem na minha vida. E eu voltei para casa. Quando cheguei na casa da minha mãe, me procurou, o que foi que houve? Você foi trabalhar, já veio, eu contei para ela a situação. Ela queria ligar para o cara, que o cara saberia lá na casa dela. Vou ligar para ele, vou dizer que ele não botar os pés aqui mais, Lucas e mãe, o que faz? O problema que houve comigo, eu sei que foi permissão de Deus, eu sei porque eu estou passando isso. Não era nem para ter vindo para cá, porque o que Deus tem comigo é lá e a obra que Ele começou, Ele ainda não finalizou. Eu deixei algo para trás que não era para ter deixado, então fique em paz, que eu já resolvi essa situação, eu estou indo embora. Amanhã eu pego um carro lá para Petrolina. Quando eu cheguei aqui em Petrolina, Deus usou uma bispo lá de Minas Gerais. Só foi eu chegar lá na casa da mãe dela lá, meu telefone tocou. Quando eu atendi, era uma serva de Deus. Meu amado, pega um copo com água aí que eu vou orar, consagrar uma água, você vai dar para sua esposa tomar. E o resto dessa água você pega de sobra e leva para sua filha, lá no N8. Estava ela, para ter menino, minha esposa e minha filha. Ela disse, o inimigo está preparando uma cilada para tirar a vida dessa criança, tanto do seu filho Gabriel, e nem do seu neto que está para vir o mundo. Mas e através dessa água, Satanás vai cair por terra. Ela disse, olha, a sua filha, quando ela for para a mesa de cirurgia, Não deixe fazer o o médico vai cesáreo. querer fazer um cesárea. Quem tiver com ela lá, você não permite que seja cesárea, porque através dessa água, a gota do sangue de Jesus está sobre essa água, vai dar força para ela e ela vai ter essa criança normal. Se você deixar fazer cesárea, Satanás vai tomar a mão dessa enfermeira do médico e vai tirar, e vai perder, você vai perder sua filha e sua neta que está para vir o mundo. Eu fui lá,
quando cheguei lá, peguei a água, dei para minha filha tomar, ela tomou, peguei o resto, coloquei na minha mão, mandei ela levantar a blusa, passei na barriga dela. Era mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu fiz isso, vim para casa. 4 horas da tarde, a mãe dela levou ela para o hospital, para ter a criança. E quando chegou lá, o médico pelejaram para fazer um cesárea, porque na época ela tinha 14 anos. E os médicos, nos olhos dos médicos, ela não tinha passagem para ter essa criança. Só que eu já tinha dito para a mãe dela, só eu posso estar lá com ela, mas já que você vai, se alguém quiser fazer um cesariano, ela não deixe não, porque Deus já falou que se deixar, ela vai voltar dentro do caixão. E eu tenho certeza que você não quer isso para a sua filha. Ela não é crente não, mas ela pegou aquelas palavras que Deus tinha ordenado e fez realmente o que Deus mandou falar. E do mesmo jeitinho que a serva de Deus falou, o inimigo investiu lá dentro, até discutiu com a minha ex-mulher lá dentro, lá, porque ela não queria aceitar que meu filho fizesse aquele cesariano. Você está vendo que essa criança não tem passagem, para uma criança bater outra, como é que ela vai ter essa criança se ela não tem passagem? Ela não tem, porque se não tiver, Deus abre, mas ela vai ter normal. Você começar a discutir, as enfermeiras jogaram os material para lá, luva, faca, tudo saindo fora. Ela disse, pois a partir de agora eu não me responsabilizo, não, é você e sua filha. Ela disse, é eu, minha filha e Deus. Se Deus disse que vai dar o parto dela, Ele vai fazer. E ela saiu fora. Aleluia. Quando ela saiu fora, que começou a andar, não deu pouco tempo, ela escutou a criança chorando. Aleluia. Quando voltou para trás, aí ela olhou para a criança e olhou para a mãe dela, aí balançaram a cabeça, como que diz, realmente foi Deus mesmo. Então, meus irmãos, a gente tem que, todo mundo que a gente for fazer, a gente tem que entregar diante de Deus, tem que confessar tudo para Deus, dizer, Senhor, o Senhor sabe a minha capacidade, sabe as minhas condições, porque Deus Ele tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. Se eu e você estiver passando na prova, pode ficar ciente que Deus está com você na prova. Aleluia. Você quer uma libertação para sua esposa, quer uma libertação para o filho, ore, entregue na mão de Deus, que Deus faz. Você quer um emprego melhor, Deus, eu peço a Deus abrir outras portas para mim. Não é discordando com a porta que Ele abriu para mim, é porque Deus sabe que fica um pouco difícil, porque para tirar de um salário mínimo, eu pago R$300 de pensão, e para você tirar de um salário R$300, uma carestia militar, se você for analisar direitinho, é pouco. Mas eu não murmuro, eu digo, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu creio que o Senhor irá abrir outra porta. E Deus abre mesmo. Abre, porque eu não estou entregando aí na mão de pessoa, não, estou entregando na mão de todo mundo. Aleluia. E eu creio que Deus Ele já tem promessa, e aquilo que tem para cumprir na minha e na sua vida será cumprido. Glória a Deus. Aleluia. Tem que esperar o tempo de Deus. Quando você começa a reclamar do seu emprego, dizer que aquilo não dá para nada, e aí começa a murmurar, aí as coisas só vai de água abaixo, porque a nossa boca, ela procede bênção, também procede maldição. Quando você está ao lado de uma pessoa negativa, tudo que ela pensa é negativo, aquela energia negativa ela é transmitida para você. Então, quando você pensa tudo positivo, abre sua boca e fala que vai dar certo, mesmo tanto difícil, mas eu creio que vai dar certo, com certeza vai dar. Aleluia. Não importa aquilo que você esteja passando. Quando você profetiza, melhora na sua vida. O mundo espiritual trabalha em cima daquilo que a gente fala. Se você fala coisa negativa, o inimigo vai pegar aquela situação. Se você fala coisa positiva, Deus, o Deus vivo que pode todas as coisas, Ele vai trabalhar em cima daquilo e
porque Deus não quer nenhum de nós para viver de migalha. Assim como a filha da nossa irmã aí louvou aquele menino do filho próprio, que ele se alimentava das famílias dos pobres. Deus não quer aquilo para nenhum da gente, que é o melhor. Aleluia. Mas cada eu e você querer o melhor de Deus nas nossas vidas. Deus jamais ele vai mudar uma situação sem a gente permitir que Deus entre naquela situação. Quando a Aleluia. gente quer sair daquela situação sem a confirmação de Deus, acontece o que aconteceu comigo. Que aquela situação, eu em vez de esperar Deus resolver, eu quis resolver do meu jeito. A gente se arrepende, quebra a cara e paga o preço. Porque a gente tem um Deus para resolver a nossa situação. Aleluia, Então, Deus. que vocês, todos nós, venham entender nessa noite. Vamos fechar as brechas para que o adversário não destrua aquilo que Deus tem te entregado para você cuidar. Aleluia. Agradeça a Deus, porque é dentro da prova que você é aprovado por Ele. Aleluia. É dentro da dificuldade que Deus ele tem a sua resposta, tem a sua vitória. Se você quer uma mudança dentro de casa, espere em Deus, ore e Deus muda a situação, muda a história. Aleluia. Porque Ele é quem pode todas as coisas. Sem Ele nós não somos nada. Você tem um casamento, esse casamento não está conforme o jeito que você quer, aí você quer sair dele sem Deus permitir. Deus permite você sair, mas você entra no outro pior. Às vezes você pensa que vai sair do ruim é aquele que você vai entrar, porque você não esperou Deus lhe entregar. Então, meus irmãos, a gente não pode colocar nada acima de Deus. A gente tem que colocar Deus acima de tudo. Porque Aleluia. Ele pode resolver a situação de cada um da gente. Morei numa empresa ali, a nosso Sueli sabe onde é, esposo dela ali sabe. A gente passava por uma situação lá, uma perseguição dentro daquela empresa. Trabalhava de fiscal. E o encarregado geral, ele não queria que eu trabalhasse na área administrativa. Ele queria ficar tudo por conta dele. Começava ali a criar problema comigo, falar mal de mim para o patrão. E eu fui desanimando com aquela situação, terminei pedindo conta da empresa e saí, mas eu saí sem a confirmação de Deus, depois paguei preço. O preço foi alto, porque era para mim ter orado, ter apresentado a Deus aquela situação, mas eu quis resolver do meu jeito. Morava na roça, não pagava água, não pagava energia, não pagava aluguel, tinha internet para você usar de dia e de noite sem pagar nada. Ganhando quase R$2.000 por mês. Aí só no monte de lábia do inimigo eu fui pegando aquilo ali para mim e terminei perdendo a minha vez. O patrão ele tinha me vendido uma Pop 100 em 2022 para mim ficar pagando R$500 por mês. Os irmãos chegaram a ver, não foi? A portinha vermelha. A gente congregava lá na Vila dos Anos. Aí o inimigo viu que a gente estava fazendo a obra com aquele transporte e ele não ficou satisfeito com aquilo, ele criou aquela situação dentro da empresa para poder eu sair de lá e perdi a minha bênção. Mas eu perdi minha bênção foi por falta de vigilância minha, não foi porque aquela pessoa que estava lá dentro estava endemoniada, não, ela estava, mas eu não estava, eu tinha Cristo na minha vida. Então era para eu ter orado e Deus, em vez de eu sair, Deus tinha tirado ele. Mas eu, para querer resolver as coisas do meu jeito, eu saí, então
Quando chegava a energia para quase 600, para você tirar 600 de aluguel, 300 de pensão, 900 reais. Eu tinha que me virar nos 30 para poder manter a minha família, por falta de vigilância minha. Fui morar numa casa presbiteriana, chegou a conhecer onde era, perto do casal de doido. Agora foi prova. Talvez você está passando por um probleminha dentro de casa, de estar na prova passou nós. Morando perto desse casal de doido lá, a família toda doido. Era mesmo, Jesus. Aí depois eu comecei a murmurar, questionar. Rapaz, tanto canto, Senhor, a gente veio logo para cá. Aí Deus disse, você veio porque quis. Onde você estava não tinha doido não. Veio para cá porque quis. Agora aguenta. Fazer o quê, né? Tem que suportar. Tinha dia de 3 horas da manhã, a gente estava acordado com o povo brigando lá. Olha, era uma zoada tão grande dentro dessa casa que tinha hora que a gente se assustava. O sangue de Jesus dentro dele. Era um batendo nas paredes. O cabo dava grito lá, quer ver que tinha gente, a mãe matando ele. Oh, Jesus. Foi prova, Jesus. Aí comecei a morar, eu disse, a gente estava aqui, porque não quer, mas na minha vida está lá, sossegado. O que nós temos que fazer agora é pedir a misericórdia de Deus e deixar ele providenciar outro local. Eu sei que a gente passou ainda, nessa brincadeira, ainda passamos 5 meses ainda lá, perto desses dois, sem dormir. Eita, Deus maravilhoso. Tem prova, meus irmãos, que Deus permite você entrar, mas tem outra que você pega com a sua própria mão. Então, naquele meio ali, eu comecei a meditar naquela situação, parei de questionar a Deus, porque a gente estava ali, porque a gente entrou, porque a gente mesmo quis. E comecei a morar, mas Deus era tão bom, que Ele abriu outra porta para a gente. A gente está morando na roça ali de novo. Presbiteriano conhece lá. É uma bênção, não tem uma casa perto para ninguém perturbar. É só nós e Deus. Quando é 2h30 da tarde, não tem ninguém na roça, só tem eu, ela e o nosso filho, Jesus e mãe nós. Os funcionários vão embora e pronto, e só fica nós. É uma bênção, é uma paz. Aí se você começar a murmurar de novo, aí Deus vai botar você lá perto dos dois de novo. É desse jeito, meu irmão. Então a gente tem que orar a Deus e pedir para Deus abençoar, para nós sair de lá no tempo dele, no tempo certo. É verdade, Senhor. E vai botar nós Glória a Deus, no aleluia. lugar abençoado. Então, você só sabe o que é prova quando você passar por uma dessa daí. Então você nunca fique dizendo que está passando por uma prova, muitas das vezes nem está. Aí Deus diz, você acha que isso aí é prova? Peraí que eu vou botar você em uma prova para você saber o que é prova. Quando você entra quer sair, aí Deus não, você agora fica ali, só sai quando quiser. Aí vai ter que pegar o joelho no chão de dia e de noite para poder Deus lhe tirar de lá, senão fica na prova. Viu? Você que Deus tirou nós de lá, estamos lá num lugar abençoado, estamos orando a Deus. Todo dia a gente agradece a Deus, porque Deus é bom demais, meus irmãos. Se Deus fosse enxergar a gente, ou castigar nós por nossos erros, por nossas falhas, nossa murmuração, era poucos que ficavam aqui na terra. A gente tem que aprender a agradecer a Deus, ser mais grato a Deus. Aleluia, Deus. Tudo aquilo que você tem é permissão de Deus. Se você só tem uma camisa, é porque Deus só vê que você no momento só está merecendo aquela. Muitas das vezes você olha, aí diz, não vou usar essa camisa mais não, só tem essa, toda vez eu quero usar essa. Aí Deus diz, porque se eu lhe der mais, aí você vai entrar na vaidade. Então vai ficar com essa mesmo, esperar o meu tempo. Eita, Vai esperar Deus. meu tempo, porque no dia que eu resolver lhe abençoar, você já tem passado por um processo. Aleluia. Quando Deus termina o processo na sua vida, aí Ele abre as portas e as comportas do céu e derrama chuva de Deus. Aleluia. Você vai cantar o hino da vitória
Aleluia. no início até o fim. Amém, meus irmãos? Foi essa palavra Aleluia, que Deus colocou Deus. no meu coração. Agradeço a Deus pela oportunidade. Que Deus possa estar concedendo um desejo no seu coração. E você possa esperar o tempo de Deus se cumprir a sua vida em nome de Jesus. Amém.